Fala galerinha, Jackson na área e sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. Review duplo, duas figuras aí dentro de uma mesma caixa, né? São duas figuras que eu vou trazer aí pra vocês, vai ser a representação da Mothra, né? E a representação do Rodan, do Monsterverse, da SH Monster Arts. Bora pro review dessa figura? Certo, galerinha, a peça já está posicionada na base, não é, aqui no caso seria a caixa parda que protege e a caixa original, podemos dizer, né? A caixa normal da figura, né? Mas depois eu tirei para vocês, mas já está disponível aqui na base, né? Mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, peço humildemente o seu like, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Se possível, me seguir em todas as redes sociais, vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e também o meu Instagram, né? Sobre essa figura, pessoal, eu peguei ela via Mercado Livre, né? Plataforma Mercado Livre. Aí o preço eu vou deixar aí na tela para vocês, né? O quanto eu paguei nessa figura. Mas resumidamente é a representação do Rodan e da Mothra, da SH Monster Arts, do Monsterverse, né? Do filme do Godzilla Rei dos Monstros, de 2019. E peguei de outro colecionador até então, né? E agora eu vou mostrar rapidamente essa caixa parda, né? E tirar as figuras de dentro com a caixa original. Eu falei caixa original aí anteriormente, mas é uma caixa, a caixa padrão, podemos dizer, né? Aqui é só a caixa parda, no caso, né? Mas é uma caixa que vem com a figura. Aqui a gente tem o logo da SH Monster Arts, né? Aqui temos os nomes das figuras, Mothra e Rodan de 2019. Aqui o logo da Bandai e da Tamashii Naturals. Aqui algumas informações em japonês. E de resto, só um código de barras aqui. E novamente o nome da fabricante aqui é SH Monster Arts, Mothra e Rodan. Já está aberta aqui, né? Então vou abrir desse jeito. Aqui sim a gente tem a caixa padrão, né? Que a gente já está acostumado. Não tem nada aqui na caixa parda, né? Vou deixar de lado. E tá aqui para vocês a caixa dos dois monstros aí, né? Do Monsterverse. Do lado esquerdo aqui temos a Mothra com as suas cores características, né? Um azulado com um verde, enfim, cores características da Mothra, né? E aqui a gente tem o Rodan também com as suas características, cores características quentes, né? Laranja, vermelho, enfim, tem as suas cores também características. O logo do Monsterverse aqui, a gente tem o logo do Monsterverse, Godzilla, o logo do filme, né? Godzilla 2, Rei dos Monstros. Duas fotografias também das figuras, né? SH Monster Arts, Mothra e Rodan, 2019. Os logos da Bandai, Tamashii Naturals e selo de qualidade. Aqui os logos de Godzilla, até então, né, de 65 anos de Godzilla na época, né? Legendary, Toho, enfim, algumas informações aqui em japonês. Na parte de baixo algumas informações também, né, de suporte em japonês, enfim. E, novamente, o logo das figuras. Outro lado se repete, né, as figuras com o nome delas, né? O outro lado a mesma coisa, que a diferença é que aqui é as cores representando a Mothra, né? E aqui são as cores representando o Rodan, que seria a continuação da caixa até então, né? Aqui já o logo do Monsterverse, né? Com o nome da figura. Na parte de cima bem dividido, igual a parte da frente, né? Um lado Mothra, sendo que o nome da Mothra tá nesse verde azulado, né? E o lado do Rodan tá nessa parte laranja. E na parte de trás temos aí uma mistura das figuras também, né? Fotografias do lado direito da Mothra, né? Com as suas respectivas cores. E do lado esquerdo do Rodan também com as suas respectivas cores, né? Eu curti bastante essa caixa porque ela tem essa divisão e realmente ela deixa bem claro qual é o lado do Rodan e qual é o lado da Mothra, no caso, né? Igual as caixas do Godzilla vs Kong de 2021, por exemplo, né? Que o Godzilla tem uma determinada cor e o Kong também tem sua determinada cor. Essa caixa também, pra mim, na minha humilde opinião, ela foi bem elaborada. Agora eu vou tirar esses carinha aqui de dentro. Esses SH Monster Arts são padrões, né? Pelo menos a grande maioria. Ele abre aqui por cima, então é só te abrir e retirar o blister. Aqui já está lacrado, então eu vou usar o estilete. Crianças, cuidado com objetos pontiagudos, né? Só passar aqui e fechar. Já puxamos o blister, né? Padrão. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no manual. Manual bem grande, né? Igual a caixa, ó. Temos aqui o Rodan, como encaixar o Rodan na base, como encaixar a base aqui também. A parte também são dois suportes, pelo que eu vi aqui, né? Encaixando o Rodan por trás e na parte da barriga e no peito, para botar ele no modo a voo, podemos dizer, né? E aqui no modo como se ele estivesse pousando, por exemplo. E a Mothra também tem as mesmas características, né? Tem duas bases, aqui, só uma na verdade, eu acho que eu estou vendo aqui, que ensina certinho a como encaixar, onde encaixar, né? E também as articulações aqui das patinhas. Aqui seria o manual das figuras, né? Outro lado totalmente branco.
Vamos guardar aqui. E agora sim vamos puxar. Deixando a caixa de lado. Tá aí pra vocês aqui, são as hastes, né? Até então as bases estão lá aqui na parte de trás. A motra e o rodan. Será que tem... Ó, já caiu aqui alguma parte de trás aqui, que eu não... Só pra encaixar aqui no corpo, talvez. Não tem muita serventia essa parte de trás aqui, então vamos deixar de lado. E vamos puxar. Bom, pessoal, aqui tá a motra rodan, as bases, né? Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou tirar eles aqui, né? Encaixar certinho e mostrar pra vocês como é que eles ficam fora aqui desse suporte aqui de plástico, no caso, né? Fugiu da cabeça agora o nome. Dessa parte do blister, no caso. Todas as peças e as figuras foram retiradas, aliás, todos os acessórios e as figuras foram retiradas aí da caixa, do blister, né? Aqui tem para mostrar para vocês só a base, né? Ela é transparente até então, não tem muito o que mostrar. Tem alguns furos que você vai encaixar as hastes, no caso, né? Que seriam essas aqui, né? E tem aqui as garras, que no caso, né? Para você estar colocando o rodan. No caso, esse aqui, se não me engano, seria a motra, o rodan também, né? E esse aqui também seria o rodan, que é mais na altura do peito, né? E esse aqui, pelo que eu entendi, seria a motra, né? Essa base aqui, ó, esse suporte para prender a motra é bem pequenininho. Mas, e aqui são as figuras em si, né? Tem muito mistério, né? Isso aí seria as figuras com os acessórios. Certo, galerinha? Assim fica o rodan, né? Com a base, com aqueles ganchos, no caso, né? Que prende aqui na altura da cintura, né? Então a gente consegue meio que colocar ele nessa posição aqui, casadas um pouquinho para frente, ou em algum outro tipo de posição, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o rodan com a outra base, né? Que é na altura do peito. E aqui seria a segunda possibilidade de colocar ele na base, né? No caso seria aqui na altura do peito, né? Você coloca ali o suporte para deixar ele meio que no modo voo, né? Você consegue colocar ele mais reto também, né? Eu decidi colocar ele um pouquinho mais inclinado para ficar mais chamativo, né? Querendo ou não, né? Com as asas bem abertonas também desse jeito, né? Então essas seriam as duas possibilidades de deixar ele aqui em cima da base. E essa seria a motra na sua base, né? A parte aqui do encaixe aqui no corpo dela é pela frente, né? Como consta no manual, a gente tem que encaixar aqui o ganchinho, no caso, né? A garra aqui pela frente, como indica aqui no manual. E foi o que eu fiz, engatei, né? Pela frente aqui na motra, no corpo da motra. E eu acho que dá para tentar aqui encaixar aqui por trás, talvez, enfim. Mas essa seria a possibilidade de colocar a motra aí na base, né? Vou começar com o rodan, pessoal, comentar um pouquinho sobre as cores dele, né? Assim, galera, ele não tem, vocês viram que ele não tem mistura de cores, né? Ele tem uma única cor presente totalmente no corpo, né? Que era para ser um marrom até então, mas eu vejo que é um marrom quase indo para um roxo, inclusive, né? Tá totalmente presente nas asas, né? Seja na parte de baixo ou na parte de cima também, né? Tá totalmente presente. Parte central do corpo também tá presente, na parte de baixo também. Patas traseiras, pescoço, cabeça, enfim. Ele está totalmente preenchido nessa coloração, né? Desse marrom indo para um roxo. Vamos jogar aí indo quase para um roxo, né? É pelo menos o que eu vejo, né? Ele tem um leve diferencial em algumas regiões, por exemplo, aqui nessa parte dessas escamas aqui, ó, meio que tem aí um dye brush de uma coloração preta, ainda mais para realçar ainda mais essa textura dessas escamas que tem aqui em cima, né? E dessas protuberâncias aqui, como se fossem uns calombinhos aqui, alguns espinhos aqui na parte de cima também, né? Então ele tem essa leve pintura preta aqui até então, mas não é algo muito surpreendente, né? Só mais para realçar a ponta aqui desses detalhes até então, né? Nas asas vejo pouco dessa pintura preta, né? Então não realça muito a textura, a pintura não vai realçar muito a textura, né? Não vai auxiliar muito no realce da textura. Aqui nas mãos, pelo menos as garras, a gente tem pintura, né? Aprendi aí, Mattel. Uma coloração de um preto, né? Nas garras das mãos aqui também. E nas garras dos pés é a mesma coisa, essa coloração desse preto, né? O que diferencia mais é justamente os olhos com coloração de um laranja, né? Com a pupila preta, meio que ele olhando para cima, né? Os dois olhos têm essa mesma aplicação de cor, né?
E na parte interna da boca, um rosinha bem clarinho, né, que representa aí a língua, né, a pintura da língua. E o bico, se vocês perceberem também, ele tem uma pintura diferente do corpo, né, ele tem uma pintura até então um preto. Vejo que consigo ver aqui que é um preto, né. E na ponta aqui dos chifres aqui também é uma coloração preta, né, mesma coloração do bico até então, né. Como eu falei, pessoal, em questão de cores não tem muito o que falar, ele tem poucas diferenças, né, do corpo, saindo dessa cor central, ele tem poucas diferenças até então. Uma leve pintura de um dye brush aqui preto, aqui na cauda também, enfim, não tem muito o que dizer sobre questão de cores, né. Em relação ao Rodando o Filme, eu acho que questão de cores ele está bem fora do padrão das cores do Rodando o Filme, né. Então acho que a Bandai ela poderia ter se espelhado mais no Rodando o Filme e não trazer esse tipo de pintura aqui pra gente, né? Na minha opinião, a Bandai ficou devendo. Vou comentar agora a pintura e cores da Mothra, galera. Começando pelo corpo, o corpo pra mim ele ficou devendo um pouco. O corpo ele tem duas tonalidades de marrom, né? Um marrom mais clarinho que está presente aqui nas patas, um pouquinho aqui na parte de baixo do abdômen. Na parte interna aqui das patas também está presente, né? Na cabeça aqui da Mothra também. E também ele mescla com um marrom escurecido, né? Então, assim, é uma mescla, não tem um padrão de aplicação desses marrons aqui presente no corpo, ele simplesmente está jogado ali, né? Distribuído aleatoriamente, por exemplo, né? Isso me incomoda um pouco, talvez fosse todo marrom clarinho aqui na parte de baixo e na parte de cima um marrom mais escurecido, como é que tá agora, né? Aqui é totalmente escurecido, porém quando você vai na parte de baixo continua escurecido, aí do nada volta a ficar um marrom mais clarinho, não tem um padrão de aplicação dessas cores, né? Então pra mim, pelo menos na parte do corpo, a Bandai ficou devendo um pouco na aplicação dessas cores. A cabeça também é essa tonalidade desse marrom clarinho, né? E o que diferencia na cabeça é justamente os olhos, né? Os olhos com a coloração de um azul, né? Um azul bem bonito, diga-se de passagem. Deixa eu mostrar o outro olho aqui para vocês também. Não sei se vai focar muito porque é uma região pequena, né? E as anteninhas é uma coloração de um amarelo bem clarinho, né? Cujo o amarelo também está presente aqui nas asas, né? E por falar nas asas, galera, olha só que pintura linda, que a escolha de cores foi maravilhosa para mim, eu curti demais, e também a aplicação dessas cores da asa, né? Começando a asa aqui pela essa parte da base aqui, né? Onde tem essa tonalidade desse marrom, presente aqui nesse lado direito e lado esquerdo também, né? Que é um marrom um pouquinho mais escurecido que o marrom do corpo, né? Vocês conseguem ver, né? Essa parte aqui de cima aqui, né? Esse contorno aqui, marrom. E a gente vai para as asas, né? Tem laranja, tem amarelo, tem preto. Essa pintura dos olhos aqui, né? Que é como se fosse uma defesa das mariposas atuais, né? Como se fosse uma defesa que você olha para cá, você vê um olho, né? Dois olhos, na verdade. É como se fosse uma defesa natural, né, das mariposas, que para aparentar que o animal que está ali é um animal que é maior que aparenta ser, no caso, né? Então é como se fosse uma defesa e os olhos estão presentes aqui na parte de cima e também na parte de baixo, né? Eu curti bastante esse laranja, né? Ele começa com laranja bem escurecido e vai dando uma clareada, como se fosse um pôr do sol, por exemplo, né? Aliás, perdão, como se fosse o nascer do sol, né? Então eu curti demais a aplicação, galera. A escolha de cores e a aplicação para mim ficou muito legal, né? Tem amarelo clarinho, um amarelo um pouquinho mais escurecido, laranja, preto, enfim. Amei demais as cores das asas, né? Só o corpo que pra mim a Bandai realmente ela deixou a desejar, né? Então pra mim ela poderia ter caprichado um pouquinho mais na figura na questão da pintura do corpo. E vou comentar um pouquinho sobre a textura do Rodan, galera. Curti até então a textura, né, os detalhes que a Bandai trouxe para essa representação do Rodan, né. Começar mostrando aqui para vocês as asas, vocês conseguem passar a mão e sentir toda a textura da asa aqui, né, como se fosse algumas escamas bem grossas e lembra bastante aí algo rochoso, sabe? Você passa a mão aqui, você sente como se fosse algo rochoso, né. Então eu curti demais, galera, realmente demais. Todas as escamas, todas elevadas, né? Então não tem nenhuma escama de textura baixa, que é tudo elevado até então, né? Mas é elevado de uma forma ok, né? Não é algo aí tão exagerado, né? Então eu curti bastante, tá no nível, podemos dizer, né? Tá certinho em questão de elevação aqui na textura dessas escamas rochosas, eu vou chamar, né? Escamas um pouquinho rochosas aqui nas asas, né? Na parte de cima também é a mesma coisa, né? Aqui inclusive parece que as escamas elas estão maiores até então, né? Aqui na parte de cima, e ao outro lado também é a mesma coisa, né? Como se fosse até mesmo uma pele grossa, sabe? E uma coisa que me chamou bastante atenção é nas mãos, né? A gente consegue ver com
clareza aqui a divisão, né? O que é asa, o que é mão, podemos dizer. Então aqui a gente consegue ver com clareza essa divisão, chegando nesses dedos aqui finos, né? Alongados e finos e bem pontiagudos também, né? O outro lado também é a mesma textura, né? Então eu curti bastante, meio como se fosse uma separação da asa, o que é asa, o que é mão, por exemplo, né? Na parte central do corpo a gente tem essas camadas aqui de escamas, também podemos chamar, bem grossas e maiores até então, né? Alguns espinhos aqui, algumas protuberâncias, né? Aqui em cima também nas costas. Aqui na parte central do corpo eu gostei bastante, que ele tem meio como se fosse uma espinha dorsal, aqui um espinho dorsal mesmo, né? Aqui nessa parte um pouco elevado, e a cauda até então esse formato triangular, né? Então me agradou também essa textura aqui na parte de trás, né? Na parte da frente o corpo é a mesma coisa, né? Ele é preenchido por essas camadas de escamas bem grossas, né? Como se fosse uma armadura, querendo ou não, né? Uma pele toda rochosa, podemos dizer, né? Tem alguns espinhos aqui, essas camadas aqui de escamas um pouquinho mais grossas. As patas também para mim foram muito bem feitas, cheio das escamas também, né? E aqui o que chama atenção nas garras aqui, ó, é que os dedos são bem fininhos, né? Bem escamosos também, e as garras elas foram muito bem feitas, galera. Eu curti bastante, sem mentira nenhuma, a textura desse Rodan da SH Master Arts, hein? Pra mim a Bandai caprichou demais, né? E o rosto até então, o pescoço, né? Todo escamoso também. O rosto fino, né? O bico fino até então, um pouquinho serrilhado ali, né? Aqui na parte do bico da frente, da de cima, né? A textura da língua levemente texturizada. Um leve aprofundamento dos olhos também, né? E a sobrancelha que finaliza aqui nesses dois chifres aqui na parte de trás da cabeça, né? Na minha opinião, se tu vê de longe, ele tá bem próximo do Rodan que a gente vê no filme, né? Se você aproxima um pouco, você vê algumas diferenças, mas de longe aí ele está bem próximo do Rodan do filme, né? Então, na questão da textura aí, não tenho muito o que reclamar, né? A Bandai realmente, na minha humilde opinião, ela fez um bom trabalho. E agora vamos falar da Mothra, pessoal. Novamente, para mim, a Bandai ela decepcionou justamente no corpo, né? Em comparação com a asa, o corpo ele não tem tanta textura assim, né? A gente vê uma leve textura aqui no abdômen, por exemplo, né? Aqui um leve spin até então, né? Na parte final do abdômen. Uma leve textura aqui no abdômen também, uma textura interna. Uma leve textura aqui nas patas traseiras e dianteiras. A gente consegue ver o que é pata, o que é um espinho, por exemplo, né? Um ferrão, por exemplo. Mas, assim, uma forma mediana, né? A cabeça, por exemplo, a gente consegue ver que é uma cabeça, mas as anteninhas elas são fixas até então, né? É só algo elevado aqui até então, e os olhos é ok, né? Sei lá, a gente aceita, mas é algo que poderia ser melhor, sabe? Difícil até expressar em palavras, porque não tem quase nada de textura aqui no corpo, principalmente, né? Até outras Mothras aí da NECA, por exemplo, da Raya Toys, tem mais textura, então esse DSH realmente ficou devendo, na minha humilde opinião, ficou devendo, né, nessa região do corpo. E já as asas tem também uma leve textura, né? Se aproximar bastante, vocês conseguem ver alguns traços internos, né? Nessa aqui não, mas nessa aqui a gente consegue ver alguns traços internos, principalmente aqui o contorno dos olhos aqui na asa, né? A gente vê uma leve textura aqui, né? Um pouquinho elevada, se você conseguir, você passa a mão, você sente de leve, né? A textura interna aqui das asas. Deixa eu ver se aqui na parte de cima dá pra ver, né? Aqui tá bem mais elevado, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas tem meio que um contorno aqui, né? Então ele tem essas texturas internas aqui na asa, mas no contexto geral também não é muito elevado, sabe? Você passa a mão, você sente de leve, mas na maioria do caso é liso, né? Não tem muita textura aqui nas asas, né? Então, galera, em questão de textura, a Mothra ela ficou devendo. Realmente, Bandai ela deveria ter caprichado um pouco mais na Mothra, assim como caprichou no Rodan na questão de textura, né? Na minha humilde opinião. Vamos para as articulações agora, começando pelo Rodan, galera. Na cabeça aqui, na região da cabeça e no pescoço, né? Para mim tem um bom ponto de articulação, né? Que a gente com todas as articulações permitem eu colocar o pescoço para baixo e também permitem eu colocar o pescoço para cima com a cabeça olhando para cima, né? Mas em questão de articulação individual, a gente tem um ponto de articulação, né, aqui na base do pescoço mesmo, que liga o corpo. O outro aqui na parte mais da garganta, né, que também tem esse ponto de articulação. E a cabeça também, ela é uma boy joint, né, então ela gira também para os lados, vai para cima, vai para baixo, né, pouco, mas vai. E ela gira para os lados também, né, então são 1, 2, 3 pontos de articulação aqui, né, que fazem toda essa manobra de colocar para cima e para baixo. A boca, ela abre e fecha, mas não é uma abertura muito grande, né? Ela é bem limitada até então, essa boca, né? Olha,
acho que um dos mais limitados da SH Moseratis, na minha humilde opinião. Não abre tanto, né? Mas também não vejo necessidade para abrir tanto. Aqui na altura, a gente tem uma articulação aqui no peito, né? Então a gente consegue fazer essa articulação para frente e para trás e girar um pouquinho também na altura aqui do peito, né? E tem uma articulação aqui na altura do tórax, da barriga, né? Então a gente consegue articular desse jeito e também rotacionar desse jeito. Não vou arriscar rotacionar 360 porque não faz sentido esse tipo de rotação e eu não sei se é uma boy joint aqui, então eu não vou arriscar, né? Temos articulação também nas patas, né? Então deixa eu só botar de lado aqui. A pata ela vai para frente desse jeito e vai para trás, né, na altura aqui da coxa. Além da altura da articulação da coxa, a gente tem a articulação na altura aqui do joelho, né? Então segurando aqui a coxa, a gente tem essa articulação na altura do joelho. E a gente tem um outro ponto de articulação justamente aqui próximo da canela aqui, ó. Então a gente consegue também colocar o pé assim para frente e consegue deixar ele um pouco mais reto, né? E também aqui rotaciona desse jeito, que eu acho que é mais fácil mostrar onde é que é o ponto de articulação aqui no pé, né? A cauda também ela rotaciona, né? Eu acho que é uma boy joint aqui, que ela vai para frente, vai para trás, vai para direita, esquerda e também tem esse movimento aqui, né? Então eu acho que é uma boy joint aqui. A asa, galera, me preocupa um pouco com a asa, porque ela tem o famoso para frente assim, então você consegue colocar a asa dessa maneira aqui para frente, né? Que de trás assim mostrar para vocês e consegue colocar para trás, né? Então é como se fosse o bater de asas do Rodin, né? Para frente e para trás. E ele tem essa articulação assim também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem essa articulação assim, ó. Isso que me preocupa um pouco, porque esse aqui eu não consigo articular muito essa articulação assim, lateral assim, né? E eu não vou forçar muito também. Mas ele tem essa articulação, até mesmo para colocar na base ali, né? Também ele vai ter essa articulação aqui até então. São umas boas articulações, até comparando com o Rodin da NECA Toys, né? É uma excelente articulação. Aqui as asas elas não são presas igual um Pteranodon, por exemplo, né? Realmente ela, tem esse vão aqui entre o corpo e as asas, né? O da NECA até tem esse vão, mas ele é bem curto, ele é bem pequeno, né? Esse vão entre o corpo e a asa, que ele é bem mais solto, no caso, né? Ele permite malear e também articular a asa melhor do que o da NECA, né? Mas em questão de articulação, até mesmo por ser um Rodin, não tem muito mistério em articular uma peça dessa, né? Então, pelo que eles trouxeram aqui, ok, é uma articulação aceitável, né? Podemos dizer, né? Raya Toys aqui tem meio que um arame nas asas, mas aí a gente já está falando de Raya Toys, né? A SH Moseratis lançou esse Rodin faz muito tempo, então não adianta nem comparar, né? Mas as articulações até então, ok, me agradaram a altura aí desse Rodin da SH Moseratis na época que foi lançado. E agora vamos para as articulações da Mothra, né? Rainha aí dos monstros de 2019. Começando pelas asas, pessoal, famoso abrir e fechar, então ela vai para cima e vai para baixo, né? Tem essa articulação aqui nas asas, seja na maior ou na menor, né? Então é o famoso bater de asas. Também ela tem a mesma articulação do Rodin, só que aqui é bem mais maleável, né? Bem mais tranquilo de se articular, que é essa articulação aqui que a Raya Toys também tem, né? Essa articulação aqui, porque aqui é uma boy joint, né? Então a gente consegue fazer isso aqui também, né? Então gostei bastante dessas articulações das asas, né? Então a Raya Toys não é a única que tem essa exclusividade de fazer esse tipo de rotação aqui nas asas, né? Então a articulação nas asas para mim ficou top. Saindo das asas temos articulações nas patas traseiras, mas é só mais o padrão, né? Para frente e para trás, né? E as patas dianteiras é a mesma coisa, né? Para frente e para trás. Aqui na parte dessas mãos internas aqui, elas não têm articulação, mas me parece ser uma boy joint ali, eu acho. Mas a mão é bem maleável, né? Bem molenga. Todas elas, na verdade, seja as patas traseiras ou patas dianteiras, é tudo um material bem molenga, né? Bem molezinho até então. Mas a articulação padrão é para frente e para trás, né? Sem muito mistério. E ela também tem uma articulação aqui no abdômen, né? Então vai para frente, vai para trás, gira assim para os lados, né? Desse jeito aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí no review. Vai para frente, vai para trás, faz esse movimento circular aqui também. Enfim, não tem muito também o que articular na Mothra, né? As mãos vão articular para frente e para trás, o abdômen também, enfim. É uma articulação ok, né? Aceitável. Talvez as asas fossem de arame igual o Rodin, mas eu acho que não faz muito sentido, porque a Raya também não é, né? Mas não tem muito mistério, né? Em querer fazer uma articulação
da motra, né? Então tá uma articulação ok, aceitável. Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar das articulações da motra, a cabeça ela não é articulada, tá galera? Ela é fixa e as anteninhas também não são articuladas, elas são fixas, né? Talvez se a cabeça fosse articulada, as anteninhas também fossem articuladas igual as patas, né? Fosse o algo a mais para essa figura, né? Mas, infelizmente, não temos articulação na altura da cabeça e nem nas anteninhas dela. Vamos para as medidas agora de envergadura, né? De uma ponta da asa até a outra. Ele vai ter aproximados aí uns 33, 34 centímetros de envergadura, né? Da ponta da asa até a outra. E aqui do comprimento do corpo, da ponta do bico aqui até a ponta da cauda, vai ter os seus aproximados aí uns 12 centímetros aproximadamente aqui de corpo, né? Do bico, da ponta do bico até a ponta da cauda. Já a motra, vamos medir aqui de envergadura, ela vai ter seus aproximados aí uns 26,5, né, centímetros de envergadura. E na altura do corpo aqui ela vai ter bem pouco, né, galera? Da ponta da patinha ali até as anteninhas, uns 4 centímetros de corpo, né? Então, essas seriam as medidas da motra. E vamos para os comparativos, pessoal. Eu vou comparar então a motra SH Monster Arts de 2019 com a motra da Raya Toys também de 2019, né? Aliás, o ano de lançamento do filme, né? Godzilla Rei dos Monstros de 2019. Já fiz review no canal dessa motra da Raya Toys, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. Um segundo comparativo, dessa vez com outra motra, né, também de 2019, do Godzilla Rei dos Monstros, dessa vez a versão da NECA Toys. Já fiz review no canal dessa versão da NECA, né, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E o terceiro e último comparativo, né, eu vou comparar com o Rodan da NECA Toys, né, também do filme Godzilla Rei dos Monstros de 2019. Já fiz review no canal desse Rodan da NECA Toys, se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. E minhas considerações finais são que o kit, no caso, né, o pack com essas duas figuras, é um pack mediano, galera. Ele vale mais, caso você venha adquirir, ele vale mais pelo Rodan. Pela motra, realmente a Bandai ela não caprichou, na minha humilde opinião, questão de pintura, principalmente do corpo, textura, faltou textura nessa motra, sei lá, não gostei muito dela, sabe, né? E eu adquiri essa peça mais pelo Rodan e também mais por querer completar o máximo possível de figuras da Legendary, né, de 2019, né, da SH Monster Arts. E o outro ponto bem importante é que esse kit é bem difícil de se achar no Brasil, né, no máximo bootleg. Eu consegui achar uma versão original, né? E paguei um preço, entre aspas, aí acessível. Então, adquiri, não perdi a oportunidade e acabei adquirindo. Mas caso você venha... eu adquiri também para realmente querer fechar o Legendary, né, de 2019. E também porque são as únicas unidades, a única representação da Bandai, do Rodan e da Motra, né? Não existe outra representação a não ser essas de 2019. Então, adquiri mais por causa da questão de raridade também, né? Mas em questão, até mesmo pela questão do preço e do capricho, vale mais pelo Rodan do que pelo kit completo. Para mim, a Bandai ela deveria ter separado essas figuras, né? Vendido o Rodan separado e a motra separada, né? Que talvez aí na motra eles tivessem caprichado mais. Essas seriam as minhas considerações finais aí para essas figuras. Certo, galerinha, esse foi meu review completo dessa motra e do Rodan, né, do filme Godzilla 2 Rei dos Monstros da Bandai, mais precisamente da SH Monster Arts. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente das figuras que eu trouxe aí para vocês. Deixe nos comentários pontos positivos, pontos negativos, o que vocês acharam das peças, que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável com todos vocês aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, me despeço de mais um review e até uma próxima live, vídeo ou conteúdo do canal. Fui! Perdeu algum vídeo do canal?
não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais, @jpactions no Twitter, Facebook e Instagram.